Quantas pessoas estão muitas vezes dispostas a condenar, a apontar as pessoas que estão fazendo muitas vezes uma obra muito bonita, estão estendendo a mão a quem precisa e por não fazerem parte da sua religião, por não fazerem parte daquilo que elas creem, e infelizmente acaba tendo no seu coração a tristeza de condenar quem faz a obra de Deus. Jesus Cristo, em vários episódios, em vários momentos, você vai ver ele falando por meio de parábolas. Parábolas, na verdade, eram ensinamentos que ele contava, uma história fictícia, fazendo sempre, assimilando algo que ele queria que essas pessoas então entendessem e compreendessem. E hoje, partindo de hoje, eu quero começar com vocês aqui, se Deus assim permitir, nas palavras de Jesus, eu quero conseguir transmitir todas as parábolas de Jesus. E eu acredito que hoje Deus preparou nosso coração para nós começarmos em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, onde aprendemos a parábola muito conhecida do bom samaritano. Porém, nós temos que entender que essas parábolas de Jesus tinham um interesse muito profundo, verdadeiro e principalmente sempre assinalando ao céu, sempre ao reino dos céus. Jesus é indagado, aqui, versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu vou dizer para você que essa pergunta, muitas vezes, é aquela pergunta que nós sabemos o que fazer. A grande maioria das pessoas, principalmente os religiosos, eles sabem o que devem fazer, eles sabem como devem agir, têm conhecimento para isso. Em grande parte, não estou dizendo, não estou até generalizando, mas grande parte, 90% da cristandade, desses que são das igrejas, os religiosos, eles sabem o que devem fazer para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação. E este escriba, esse fariseu, este mestre aqui, doutor da lei, pergunta, Senhor, eu quero saber como é que faz para ser salvo. Aí Jesus, mesmo sabendo que ele estava tentando ali, de alguma maneira, encontrar uma oportunidade para poder zombar de Jesus, para tentar, colocar Jesus numa saia justa, Jesus responde. E ele disse que está escrito na lei como lês. Ou seja, este doutor da lei, ele era um homem que tinha um conhecimento profundo. Ele não era uma pessoa qualquer que, por exemplo, lia um versículo de lá de vez em quando na Bíblia. Ele era um homem que conhecia toda a história de Israel, conhecia a lei de Moisés, quer dizer, ele tinha um aprofundamento tão grande nas Escrituras que, inclusive, a Bíblia chama ele de doutor. Para você alcançar o nível de ser chamado doutor, são muitos anos de estudo. Então, a base de tudo, como eu posso dizer, o beabá dessa fé que estou lhe transmitindo agora, imagine que ele já tinha esse conhecimento. Então Jesus fala, olha, você já sabe, está escrito na lei, como você lê. Tem pessoas que ela não consegue, ela não dá crédito, ela não consegue acreditar naquilo que Deus está falando. Ou ela acredita no que Deus fala segundo o que ela pensa, segundo o que ela acha. E isso acaba movendo, isso acaba fazendo que ela se torne uma pessoa que ela cria a sua própria regra, ela cria a sua própria doutrina. Ela começa a agir de acordo com o que ela pensa e não segundo a palavra. Porque Jesus diz, você sabe bem, você lê, você sabe o que a palavra diz. Aí diz o Senhor, continua o 27. E respondendo, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Então, muitas pessoas, mas eu digo assim, quando eu falo muitas pessoas, é todos aqueles que se intitulam religiosos, independente da denominação, pensando agora como esses que têm entendimento, mas não têm prática. Sabem, conhecem, mas não fazem.
porque é melhor apontar o erro dos outros do que confessar seus próprios erros. É mais fácil condenar a prática alheia, é mais fácil falar daquilo que o outro não faz do que fazer aquilo que eu deveria fazer. Por isso, Jesus fala, parabéns, você sabe. Agora a pergunta dele é, como eu faço para alcançar a vida eterna? De verdade, você já não tem a resposta? Porque esse doutor da lei já tinha a resposta, ele sabia como alcançar a vida eterna. Você sabe tantas coisas acerca da palavra de Deus e você, infelizmente, mesmo sabendo, você não tem praticado a palavra. E aqui onde mora o nosso maior problema, é ser conhecedor de uma palavra tão forte, tão profunda, tão eficaz e não desfrutar dela. Você ter conhecimento, porque isso eu digo para você em todas as classes, até aquelas pessoas que fazem a obra, obreiros, diáconos, né? Como dependendo da igreja tem uma nomenclatura diferente, um cooperador, né? Um sacerdote, um pastor. Eu sei que tem muitos pastores que nos assistem, inclusive aqui na cidade. Pessoas que elas sabem, têm um conhecimento tão profundo, mas tão profundo que eu falo, pelo amor de Deus, eu peço, Deus, olha, eu preciso da tua inspiração, eu preciso do seu ensinamento, que o Espírito Santo fale por mim. Tem pessoas que escutam o pastor pregar que até despreza, até desdenha, olha essas pregaçãozinhas. Talvez o que você está desprezando é o que você precisava fazer. Porque Jesus fala, puxa vida, você sabe bem o que tem que fazer, hein? Parabéns, faça isso que você sabe e vivereis. Faça isso e seja salvo. Então é muito fácil você achar as pessoas, olhar para as pessoas e dizer para elas o que você conhece. Mas falar para elas o que você faz, muitas vezes você não vai ter coragem de falar, porque a tua religião, a tua doutrina, ela fala mais alto do que as palavras de Jesus. Aí então, versículo 29 fala, ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Agora, a primeira pergunta já tinha resposta. A primeira pergunta, ele falou, Jesus, como eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala, do jeito que você lê, é assim que tem que ser. E ele fala, e Jesus, é isso mesmo, parabéns, é isso que você tem que fazer. Agora, a segunda pergunta é outra pergunta que já tem resposta. Muitas perguntas suas, meu irmão e minha irmã, você já tem a resposta. Você já sabe o que deve fazer. Mas então tá bom, quem que é meu irmão? Quem que é minha irmã, Senhor? Aí Jesus responde no versículo 30, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, guarde isso aqui, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Sabe o que é deixar uma pessoa meio morta? Ele ficou espancado no chão a ponto de que ele não conseguia sair do lugar. Se não tivesse alguém que passasse por ali e fizesse alguma coisa, o meio morto seria morto. Então há pessoas que estão no meio do caminho, que nós vamos encontrar, que nós temos sim a capacidade de ressuscitar elas. Como assim, pastor? Sim, em nome de Jesus. Tem pessoas que é a palavra, você não vai ressuscitar ela fisicamente. Se necessário for pela fé, Deus opera. Agora, esse homem estava meio morto. Há algumas pessoas que estão meio mortas na sua religião. Ela tem tanto conhecimento, ela tem tantos estudos, tantas faculdades, e vai para os Estados Unidos, e vai para a Inglaterra, e aprende lá, aprende aqui, aprende acolá, mas, infelizmente, não aprendeu o que Jesus está dizendo aqui. Quem é o meu próximo mesmo? Porque normalmente, minha mãe me dizia isso quando eu era criança, o teu próximo é o teu umbigo. Tem gente que só pensa em si mesmo. Eu estando bem, o resto que se dane. Desculpa a expressão que eu estou usando, mas essa é a verdade. Tem pessoas assim. E ontem eu pregava na igreja e falava para os irmãos, nós temos que aprender a tomar parte das aflições de Cristo. Você vê alguém meio morto, você não aceita dormir sabendo que tem alguém meio morto na tua vida. Alguém que está desanimado, borocochô, sabe? Aquela pessoa que está quase mais para lá do que para cá. Desanimado.
Quando você escuta isso, eu digo para você, particularmente, quando Jesus fala isso aqui, eu entendo que há pessoas que vão precisar que nós, no meio do caminho, levantemos elas. Só que olha o que acontece. E aí, ocasionalmente, descia pelo caminho certo sacerdote. E vendo-o, passou de largo. Quer dizer, veio um pastor, né? Ó, título, ó, bonito, sacerdote, né? É tipo a patente do exército, com a estrelinha, né? Com aquela corrente do... Não, isso aqui tem uma patente alta na igreja, isso aqui é o pastorzão, isso aqui é o sacerdote. Passa o sacerdote e passa de largo. Quer dizer, ele vê alguém precisando e deixa ele abandonado. Aí o 32, de igual modo, também passa um levita. O levita era aquele que fazia o cuidado da casa de Deus, ele mantinha a obra de Deus, ele tinha esse cuidado da organização. Os levitas eram separados para a obra de Deus. Chegando àquele lugar e vendo, também passou de largo. Então veja que, olhando, por exemplo, para a religião, Jesus está ensinando coisas bem importantes aqui. Primeiro, ele fala do sacerdote, do levita, levando em consideração as tribos de Israel que ainda permaneciam na palavra, pensando que o judeu, esse doutor da lei, esse judeu, queria condenar os demais que não andassem com ele. Por exemplo, eles eram contra os samaritanos. Havia uma guerra instituída, uma batalha entre o judeu e o samaritano, né? Esses dias eu brincava, eu estive pregando na igreja de Francisco Beltrão, ó, um abraço, um beijo para os amigos aí de Francisco Beltrão, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu estive em Beltrão, o pessoal sempre fica falando, quem que é maior, Beltrão ou Pato Branco, né? O pessoal é mais ou menos assim que eles tinham essa rixazinha lá. Eles tinham essa rixa, sabe? O judeu não se enturmava com o samaritano não se enturmava com o judeu, eles tinham essa aversão um ao outro. E Jesus fala de pessoas que estavam, os judeus, sacerdotes e levitas que guardavam a palavra, que deveriam fazer a palavra. Jesus mostra que eles passam vendo uma necessidade e não fazem nada. Não tomam uma postura de alguém que ama a Deus, que ama o seu próximo. Aí então, aquele improvável, sabe o improvável? Aquela pessoa talvez que ninguém dá crédito, é aquela pessoa que vai estender a mão. Tem o pastor que podia fazer alguma coisa, tem o obreiro que podia fazer alguma coisa, tem o ministro de louvor que podia fazer alguma coisa, mas eles passam e nem dão atenção. E diz mais ou menos, eu não posso salvar o mundo inteiro, a obra é de Deus, mas quem faz a obra de Deus tem que ser como Jesus. Jesus se importava com as pessoas. Vocês se lembram no dia da multiplicação de pães e peixes? Jesus pregou 3 dias de pregação. Quando termina a pregação, Jesus pergunta, vocês têm pão para dar para esse povo? Jesus estava preocupado com as necessidades do povo. O pastor, aquele que anda como Cristo, ele tem que pensar no seu povo, pensar nas suas ovelhas, pensar nas suas necessidades, pensar nas suas dificuldades, nas suas adversidades, estender a mão para que elas sejam acolhidas e tratadas. Às vezes, a pessoa que tem a autoridade, ela manda outras pessoas fazer e outras pessoas muitas vezes não têm a mesma fé para poder tratar quem está precisando. Aí vem a pessoa mais improvável. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. O que aconteceu? Algo íntimo, lá no coração dele, lá na alma dele. Ele entendeu, puxa, eu não posso passar por aqui. E saber que tem uma pessoa machucada, se ela é da minha fé, se ela é da minha igreja, se ela faz parte da mesma congregação ao qual eu congrego ou não, pouco me importa. Eu quero que essa pessoa esteja bem. Eu já vi pessoas, gente, vocês sabem que nesses tempos de discriminação, nós nunca discriminamos ninguém, mas a ninguém. Pastor, mas a igreja discrimina pessoas que têm práticas diferentes. Nós não deveria ser assim. Pelo menos eu não tenho visto isso em nosso meio. Mas nós não podemos discriminar ninguém.
nem por raça, nem por cor, nem pelo gênero que ela escolhe, apesar de que nós ensinamos isso, nós não desprezamos, nós ensinamos as pessoas. Agora, quantas pessoas são desprezadas porque nós se achamos maiorais? A nossa religião, a nossa fé parece ser uma fé soberba. Eu sei, eu faço porque eu sou melhor. Então Jesus dizendo para esse homem, esse doutor da lei, o que ele fala? Olha, eu quero que você aprenda a amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o teu próximo? Aí Jesus, sabendo disso, ele começa a contar essa história. Aí para e pense, passa o judeu sacerdote, passa o judeu levita e não faz nada. Aí vem um samaritano. Para poder fazer esse abismo que havia no coração desse doutor da lei, desse escriba, ele tinha um abismo, ele considerava o samaritano como se não prestasse. Há pessoas, por exemplo, você que estava acompanhando, você que está acompanhando essa programação desde o começo do programa, você viu pessoas contando, olha, na oração fui curado. Você viu o caso ali, o irmão Dirceu, para quem está acompanhando só a mensagem, você pode vir lá nesse dia, deixa eu pegar para você, dia 4 de setembro, vai lá, assiste o programa Hora da Graça, se você não está acompanhando ao vivo agora, assista o programa. O irmão Dirceu, nós oramos, ele falou, pastor, eu estava com uma dor muito forte, passou um pouco, mas ainda dói. E a gente tem que aprender. Teve um dia que Jesus, ele orou por um homem, e esse homem, ele tinha um problema de visão. E ele orou e ele começou a enxergar homens como árvores. E homens não são árvores. Ele começou a enxergar uma coisa turva, uma coisa embaçada. Jesus mais uma vez orou e ele passou a enxergar completamente. E foi desse jeito. Oramos mais uma vez, da segunda oração, ele bateu o pé no chão e foi curado. O irmão se emocionou, puxa, como é que a dor sai? É Jesus, nós temos que ver a causa das pessoas e lutar por elas como o Evangelho nos ensina. Jesus disse a primeira vez, faça como você lê, aplique o que você está lendo. O grande problema nosso é a religiosidade faz que as pessoas saibam muito, mas pratiquem pouco. Por isso vem agora equiparando, quando o samaritano passa, ele fala, mas como que pode o judeu? Como pode os nossos fazer uma coisa dessa e um samaritano fazer uma boa obra? Jesus está querendo mostrar, irmão, que todos aqueles, irmão, independente da classe, da raça, da cor, independente de onde essa pessoa nasceu, todas as pessoas devem aplicar a palavra. O samaritano não era o judeu nato, ele não era aquele homem ali, doutor da lei, mas ele parou e estendeu a mão para quem estava precisando. Você pode ter muito conhecimento, você pode ter quantas faculdades, você pode ter feito o estudo mais profundo sobre a teologia, sobre a história da Bíblia, conhecer personagem por personagem. Você pode saber a biografia de cada pessoa da Bíblia. Mas se você não tiver o amor ao próximo, tudo isso não vale nada. Nada. Como não vale nada, pastor? Eu tenho conhecimento, o teu conhecimento vai ser enterrado com você o dia que você morrer. O que sempre vai permanecer é a palavra de Jesus. Por isso você tem que viver a palavra. Jesus, ele disse, você não sabe que tem que amar teu próximo? E ele, mesmo tentando ali, indagando Jesus, contrariando Jesus, Jesus para e fala, peraí, deixa eu contar uma coisa para você. Aí ele fala essa história. Aí quando ele fala essa história, olha o que ele fez. Ele não só foi tratar dele. Versículo 34. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua... Era um tipo de remédio que eles faziam, tá? E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. Quer dizer, ele tirou ele, limpou as feridas, né? Tirou toda a sujeira que tinha nas feridas dos machucados no corpo dele, colocou ele em cima do cavalo, levou ele até a estalagem, um tipo de hotel, colocou ele ali dentro e ele faz outra coisa mais. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros. Ele chegou lá e falou assim, ó, é como se ele chegasse na recepção e falasse assim, ó, eu vou deixar aqui dinheiro, e deu aos hospedeiros e disse, cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então a pergunta
do doutor da lei, quem é meu próximo? Aí ele vê o judeu que ele defendia passando de largo e deixando quem precisa. Os doutores, os grandes, como eu gosto de ouvir o pastor Jaime pregando, ele fala, os apologéticos, que é contra a cura, que é contra milagre, que é contra o Espírito Santo, que diz, não, essas igrejas neopentecostais, essas igrejas pentecostais, isso aí é tudo uma balela. Nunca estudaram, nunca foram para uma faculdade. Eu não estou dizendo que não temos que estudar, temos sim. O apóstolo Paulo é o grande exemplo nosso. Temos que estudar, temos que nos aprofundar na palavra, mas nós não podemos negar a eficácia do amor ao próximo. Quando o samaritano estava passando, ele viu esse homem, ele levantou esse homem, limpou as feridas dele, levou para uma estalagem, pagou o medicamento, pagou a hospedagem e disse, se gastar mais eu volto e pago. Aí você vê, o que tinha o cargo, que deveria ser o exemplo, não fez. Mas aquele que pouco se importavam, pouco dava atenção, passa e fez alguma coisa. Eu digo para você que às vezes fica um nó na garganta. Fica um nó na garganta, porque tem alguns tipos de crente que nunca ouviram falar de Jesus de maneira que o coração dela fosse cheio. Ela só ouviu falar daquilo que agrada a ela. E por isso ela acabou. Hoje eu digo para você, e eu vou terminar perguntando para você o que Jesus perguntou. Qual desses três entendeu qual é o próximo? Os doutores? Os amigos da religião? Os amigos da congregação? Os duros de coração? Ou aquele samaritano que passou e estendeu a mão? Você já tem a resposta. Quer dizer, Jesus está dizendo, você já sabe o que tem que fazer, só que você não está fazendo. Aí ele diz... E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Pergunta e com resposta, no primeiro momento você sabe que a pergunta era uma e a resposta já estava no coração dele. Na segunda pergunta, a mesma resposta já estava no coração dele. Digo para você, muitos do que estão agora assistindo, muitas pessoas já sabem o que tem que fazer, só não estão fazendo. Então, a partir de agora, aplique, comece a fazer. E Deus vai te usar em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu abençoar você, pegue o seu copo com água, creia agora, creia. Quero ser como o bom samaritano, que vai tratar de você agora com muito amor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, entremos na presença de Deus. Pai, mais uma vez, Senhor, aqui estou eu apresentando a Ti as pessoas que estão em casa, pessoas que estão muitas vezes, ó Pai, depressivas, angustiadas, pessoas, ó Deus, que não encontram forças para voltar para a Tua casa, que ouviram essa palavra, entenderam, que deixaram a congregação, saíram da igreja porque se achavam maiorais e hoje estão se encontrando um lamaçal de pecados, enfermidades. Essa pessoa, ela sai de uma coisa, vem outro problema, sai um problema, vem outra situação, a pessoa vive no medicamento, vive no UPA, vive no médico, gasta dinheiro e não sabe o que fazer. Pai, eu sei que o Senhor tem poder e é no Seu nome, Jesus, que eu venho interceder por essas pessoas. Pai, se alguma dessas pessoas que me acompanham estiver doente, estiver acamada, estiver enfrentando, ó Deus, um período que ela não tem mais recurso, muito menos, ó Pai, da medicina, eu invoco o Teu poder e peço que nessas águas tenha a Tua unção para curá-las, para libertá-las, porque a partir, meu Pai, deste momento do céu é liberada uma unção sobre essas águas, para que todos que delas beberem sejam curados. E eu digo isso pensando nas palavras de Paulo. Pelas mãos de Paulo, Deus operava maravilhas extraordinárias, de sorte que até os aventais, pedaços, retalhos das suas vestes eram entregues aos doentes, os doentes eram curados. E eu creio, Jesus, que através dessas águas, pessoas são curadas, são livres, em nome de Jesus. Pai, que nessas águas o Senhor proporcione a cura completa, não pela metade, mas completa nessa pessoa, e que ela volte para o aprisco, que ela volte para a igreja, volte a congregar, porque ela já sabe o que tem que fazer e agora curada ela vai voltar em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água.